Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos, bem-vindas! Você está no Jurisprudência Constitucional, edição do dia 18 de novembro de 2021. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós vamos analisar hoje as decisões do STF do dia 17. E já adianto para vocês, são polêmicas. Mas antes, você que está no YouTube, se inscreve no canal, ativa notificações, curte o vídeo se você gostou e vamos adiante! Olha só, decisões polêmicas, gente, decisões polêmicas. Galera do Insta aí que está nos assistindo agora, grande abraço, galera do YouTube também. Vamos adiante, primeira decisão, petição 9198. Blackface, inquérito do Blackface. Ministro Lewandowski autorizou a instauração de inquérito contra a deputada federal Bia Kicis. Exatamente isso, por suposta prática de racismo do artigo 20, parágrafo 2º da Lei de Regência acerca de crimes de racismo. Gente, vamos aos detalhes. Olha só, primeira coisa que você tem que se perguntar para estudar com base nesse caso. Primeira, pode o Supremo instaurar um inquérito de ofício? Não foi o caso, tá? Mas eu estou te ajudando para concurso, para prova de ordem e para compreensão geral. Pode o Supremo, sem provocação de ninguém, instaurar um inquérito, começar uma atividade investigativa? Resposta: sim, isso está no regimento interno do STF, artigo 43. Querem ver? Vamos ler. Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito, se houver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Nos demais casos, parágrafo 1º, o presidente poderá proceder na forma desse artigo ou requisitar a instauração de inquérito à autoridade competente. Opa! Esse parágrafo 1º é o que se aplica ao que estamos estudando agora. O Procurador-Geral da República fez essa solicitação, essa requisição ao STF para a instauração do inquérito e foi autorizado pelo ministro Lewandowski. Certo, gente? Então, primeira coisa, tem outras discussões acerca, aquilo que parte dos autores e da sociedade chamou de, até tem livro, inquérito do fim do mundo, que foi instaurado de ofício. Tá aí a autorização. A questão é sede ou dependência do tribunal. Lembra o que a gente acabou de ler, né? Ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o Supremo deu uma interpretação extensiva, ou seja, isso inclui em qualquer local do território nacional, inclusive redes sociais, cujo locus não é, o local não é facilmente determinável. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos adiante. Dito isso, Lewandowski também, no seu voto, a gente analisa aqui as decisões com base nos votos, nas decisões dos ministros. Não é notícia, tá certo? A gente vai a fundo. Olha só, o artigo 21 do Regimento Interno do Supremo determina que são atribuições do relator no inciso 15 determinar a instauração de inquérito a pedido do Procurador-Geral da República. É o caso da autoridade policial ou do ofendido, bem como o seu arquivamento, quando requerer o PGR ou quando verificar. E aí vem uma lista de hipóteses que o ministro Lewandowski entendeu não serem aplicáveis ao caso. Então, em primeiro lugar, foi admitido, agora você entende, você ou reavivou sua memória, que é possível o STF determinar a instauração de inquérito, ou ele próprio, de ofício.
certo? Conduzir esse inquérito. E isso nós encontramos então nos artigos 21, inciso 15 e 43, caput e parágrafos do regimento interno do STF. Dito isso, gente, o que é blackface? Blackface é uma alusão ao teatro. Como assim? Era uma prática recorrente no século XIX nos Estados Unidos da América, que, em virtude de todo o contexto segregacionista que era vivido na época, que negros não pudessem sequer frequentar os teatros, muito menos serem os atores ou atrizes. Então, nesse caso, como é que se fazia para interpretar um afrodescendente no palco? Você pode imaginar, blackface, se pintava o rosto dos brancos de preto. Inclusive se utilizava perucas, qualquer artifício que pudesse remeter a um afrodescendente era feito em um branco. Então você imagina o quão caricato, o quão forçado, para dizer uma palavra mais acessível, deveria e foi essa prática, e o quão ultrajante também era essa prática, o quanto nós já evoluímos na questão da inclusão, do respeito à diferença, do diferente, das minorias, o que foi sem dúvida um avanço muito grande. Então, olha só, para você entender, agora você sabe que o STF pode instaurar inquérito, certo? Pode autorizar inquérito e também sabe o que é, sumariamente, é claro, blackface. Por quê? Porque, agora entenda o caso, a Bia Kicis, deputada federal Bia Kicis, o que ela fez? Sabe como é que é hoje rede social, né? E questão de política está sempre envolvendo aquelas provocações. Isso lamentavelmente é normal, né? E faz parte do jogo político, tem que ter sangue frio na política, justamente por isso. Só que entendeu o Lewandowski e o PGR que ela extrapolou, porque foi aberta uma campanha do Magazine Luiza que era só para a seleção de afrodescendentes em determinado período. E aí ela simplesmente colacionou na sua rede social uma foto de Sérgio Moro e de Mandetta e pintou o rosto deles de preto e disse, agora que vocês já não estão mais no governo, já não é mais juiz, não é mais isso e aquilo, então vão tentar uma vaguinha lá. É mais ou menos isso que foi relatado nessa petição 91-98. E está sendo aberto inquérito para apurar, para investigar se efetivamente houve, certo? E o Lewandowski autorizou essa questão aí. Então nós vamos ter o inquérito e logo saberemos aí o desfecho desta temática. Certo, gente? Maravilha, primeira decisão então do dia 17, olha, decisão polêmica, decisão importante de representatividade de minorias. Então, vocês sabem que o STF tem inúmeras decisões nesse sentido, e até pela própria composição do tribunal e até pela própria Constituição que nós temos, que é social-democrata e não vai voltar as costas a essas questões jamais. Então, esse é um embate que nós temos entre um governo conservador ou um governo liberal e uma Constituição social-democrata cujo guardião é o STF. Gente, isso é conflito na certa. É conflito na certa. Então a gente vai sempre ter esse tipo de tensão, quando nós tivermos um governo alinhado mais, digamos assim, à direita, não é mesmo? Sendo que a nossa Constituição está mais alinhada à esquerda. Então é óbvio que nós teremos esses conflitos, isso é completamente natural e já era esperado, ao menos por esse servo que vos fala aí, desde a eleição, as últimas eleições presidenciais. Vamos adiante, segunda decisão, importante, hein? Polêmica. Hoje é dia de tirar o pé do chão e ficar
Aí, ó, atento! Gente, olha só. Segunda decisão, ela diz respeito à nossa língua portuguesa. Língua portuguesa. Vamos lá. A segunda decisão é da ADI 7019, liminar. E é uma liminar ad referendum. Traduz isso. É uma liminar que deve ser confirmada pelo plenário. Não é no sentido de que deve que vai ser. Embora eu acho que vai ser, hein? Então, se eu apostaria minhas fichas, se vai ser ou não, eu aposto que vai ser. Então, o ministro Edson Fachin suspendeu lei de Rondônia. Lei de Rondônia, lei estadual. Agora de outubro. Vejam como o controle de constitucionalidade em questões envolvendo minorias e questões até mesmo ideológicas, ele é rápido. Ele é rápido. O PGR ingressou urgentemente contra uma lei de 19 de outubro desse ano. Gente, 19 de outubro. Não deu um mês, dia 17 já foi concedido uma liminar, mas olha a importância da matéria. Professor, o que diz essa lei de Rondônia de tão relevante? Linguagem neutra nas instituições de ensino. Como assim? Certamente você já viu falar. Se não viu, dá uma olhada no Google aí. Você vai ver expressões, por exemplo, prezados alunos, prezadas alunas, passarem a ser prezades alunos, todos, né, com X, como uma abertura, não uma, digamos assim, uma opressão da língua materna às questões de gênero, certo? Só que aqui nós temos um embate incrível, porque aqui nós temos a questão de unidade e de diferença. Unidade e de diferença. Como assim? Se vocês forem olhar os sentidos de Constituição, vocês vão verificar em Rudolf Smand, um doutrinador que cunhou um método chamado científico espiritual, que é preciso ter uma unidade, e a Constituição ela garante essa unidade. Só que no Brasil está sendo cunhada a ideia de que a unidade se constitui na diferença. Você tem que ter isso em mente para entender as decisões do Supremo. Senão você vai ser um eterno combatente das decisões do STF. E não que isso seja errado. Afinal, é pluralismo. Você pode não concordar. Não é mesmo? Então, isso que é legal em uma democracia. Você não precisa concordar com as opiniões dos ministros. Eles próprios, volta e meia, não concordam entre si. Então, olha, e revêem inclusive os seus posicionamentos. Então, vamos juntos nessa ideia aqui. A unidade no Brasil, ela consiste no respeito à diferença. E isso, na verdade, não precisaria nem ser dito. Isso é base da democracia. Contudo, às vezes, o direcionamento que se dá, ele é muito mais ideológico do que jurídico. E aí nós temos um problema no Brasil, tá? E não só no Brasil, no mundo inteiro. Então há que se ter esse cuidado, essa polícia na interpretação das questões. E isso também, evidentemente, que deve ser um cuidado muito maior ainda do Supremo Tribunal Federal. Então, olha só que questão, essa aqui é muito polêmica mesmo. Vamos ver. Aqui você vê os detalhes. Olha só, o objeto é a Lei 5.123 de 19 de outubro de 2021, é a ADI 7019. Bora juntos, vamos juntos. Olha só, olha a emenda da lei. Estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do estado de Rondônia ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino na forma que menciona. Então vejam bem, o legislador estadual de Rondônia entende aqui que está se protegendo uma unidade. E aí você vai para o artigo 13 da Constituição da República, que dispõe que a língua portuguesa é o idioma oficial da República. Óbvio que tem que ser respeitado. Então, o legislador estadual entendeu e pensou, não, vamos fazer dessa forma. Então, olha só, o que diz a lei? Merece a leitura. São poucos artigos, mas vamos juntos para você entender. Você tem que entender o que está acontecendo. Primeira,
Fica garantido aos estudantes do estado de Rondônia o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de educação, pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa e da gramática elaboradas nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Artigo 2. O disposto no artigo anterior aplica-se a toda a educação básica do Estado de Rondônia, nos termos da Lei Federal 9394, de 96, assim como aos concursos públicos para acesso de cargos e funções públicas do Estado de Rondônia. Agora, artigo 3º, agora que vem a bomba. Fica expressamente proibida, presta atenção galera do Insta, galera do YouTube, olha só, fica expressamente proibida a denominada linguagem neutra, entre aspas, está escrito assim, na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas ou privadas, assim como em editais de concursos públicos. Artigo 4º. A violação do direito do estudante, estabelecido no artigo 1º dessa lei, acarretará sanções às instituições de ensino privadas e aos profissionais de educação que concorrerem ministrar conteúdos adversos aos estudantes, prejudicando direta ou indiretamente seu aprendizado à língua portuguesa culta. Então, aí tem mais o artigo 5º, 6º e 7º, refere-se à parte administrativa, e o artigo 7º, a lei entra em vigor na data de sua publicação. Ou seja, 19 de outubro de 2021 já produziu efeitos no estado de Rondônia. E aí, o que o Fachin entendeu? É caso de deferimento de liminar inaudita altera pars. Traduz isso, sem a oitiva da parte contrária. Como é ADI, não tem parte contrária, mas existe o órgão que elaborou a norma. Então, sem a oitiva desse. E, gente, isso está previsto na lei da ADI, no artigo, vamos ver aqui, isso está no artigo 10º, parágrafo 3º, dando uma olhada aqui na ADI para passar para vocês. Olha só, o artigo 10º, parágrafo 3º. Em caso de excepcional urgência, o tribunal poderá deferir medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. Olha que causa interessante. Então nem foi ouvido pela relevância da matéria e pela postura do STF de guardião das minorias que este tem assumido já há muito tempo, certo? E vamos lá. Olha só, essa medida cautelar ela está prevista no artigo 11, parágrafo 1º da Lei 9868, que é a lei da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. E diz o quê? A medida cautelar, dotada de eficácia erga omnes, contra todos, será concedida com efeito ex nunc. Aquela dica de professor de constitucional, ou seja, barbada, né, gente? Olha aqui, ó, ex nunc, nunca volta, ela é pra frente, né? Se você quiser praticar, né, algo que eu não recomendo, mas enfim, dá um tapinha na nuca, você vai pra frente, né? E ex tunc, dá um tapinha na tunc, T de testa, vai pra trás, certo? Tunc, 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 primitivo, volta lá pro passado, certo? São critérios de memória, são dicas, macetes aí para você lembrar isso aí. Então, a regra da cautelar é ex nunc, salvo se o tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. E o Fachin não concedeu, ou seja, é ex nunc, certo? A suspensão dessa proibição, você tem que entender, está sendo suspenso proibir linguagem neutra, ou seja, está garantido a utilização de linguagem neutra. Gente, toda cautelar que suspende a aplicação de uma lei faz o quê? Retira do ordenamento jurídico, por hora, essa lei e volta à lei anterior. O nome disso é efeito repristinatório.
repristinatório. Se você queria exemplo de efeito repristinatório, esse é um. Não é repristinação. A repristinação está lá na Lindbe. Nada a ver. Isso é um efeito de retorno, certo? Daquele que já foi. Ou seja, é um retorno dos mortos. É aquele que já estava, aquela legislação que já estava revogada por essa nova. Como essa nova saiu, volta à anterior. Essa é a ideia. Então foi isso que foi feito nessa ADI, a 7019, pelo ministro Fachin. Isso vai a referendo do plenário, tá bom, gente? Decisão muito importante, que ela vai lidar com muitas questões, e a gente tem que entender o seguinte: o Supremo já entende há muito tempo, raciocina comigo, a liberdade de expressão é muito forte, tá? Ela é chamada de preferred position, ou seja, posição preferencial. Inúmeros votos do ministro Luiz Roberto Barroso nesse sentido, referendados por seus colegas ministros do STF. Então, a ojeriza, a censura e a garantia à liberdade de expressão é muito forte no STF, como guardião da Constituição. Então, a ideia é mais ou menos essa. Por que não permitir? Vejam, não se está dizendo que deve ser adotada essa linguagem neutra. Contudo, não se está impedindo de utilizar essa forma de expressão. Levando numa comparação, é como se você não pudesse mais usar as letras VC, né? Como você, quando você está escrevendo no WhatsApp para alguém. Porque o internetês é permitido e a linguagem neutra não. É por uma questão política, é por uma questão de gênero. Então, isso pode soar como um preconceito. E me parece que o STF vai conduzir por essa toada. Tanto é que já o ministro Fachin já entendeu mais ou menos dessa forma. Olha só, vou passar para vocês aqui a decisão do ministro Fachin, uma parte dela. Olha só. Os graves vícios que maculam a norma impugnada tornam fortes os argumentos trazidos pela requerente para afastar a norma. O risco de sua imediata aplicação calando professores, professoras, alunos e alunas é imenso e, como tal, justifica a atuação excepcional deste tribunal. Então, a lei de Rondônia, que proibia a utilização de todos alunos, ou seja, a linguagem neutra, essa lei proibia, essa lei saiu de cena. E isso gera um precedente não só para o estado de Rondônia, mas para o Brasil inteiro, para todos os estados. Gente, é competência legislativa da União, não dos estados, para legislar sobre a matéria. Então, só por aí você já terminaria a discussão sobre a questão em virtude de uma inconstitucionalidade formal. Vejam como pode ser sufocante essa repartição de competências, porque não se dá liberdade para os estados. Contudo, deve-se dar liberdade para os estados nesse caso, já que nós estamos falando de língua portuguesa, que é uma unidade nacional no artigo 13, e a própria Constituição, e eu acho que o Supremo vai por aí, entende que no caso, por exemplo, dos índios, no artigo 210, podem verificar, o artigo 210 da Constituição, estou localizando ele aqui para ler para vocês, o artigo 210, parágrafo 2º, ele vai trazer o ensino fundamental, que pode ser ministrado em língua portuguesa, mas as comunidades indígenas também podem utilizar suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Não é não? Então, com base nisso, numa interpretação sistemática, como já há exceções previstas na própria Constituição, é possível construir a ideia de que é possível sim ser utilizada a linguagem neutra. E o Supremo me parece que não vai fugir disso, vai referendar. Estou apostando nisso. Acho que vai ser a decisão do STF com base
nos julgamentos anteriores e no seu posicionamento. Então, me parece que vai ser um elo de ligação, não como uma substituição da língua portuguesa, mas como uma possibilidade de se expressar. Eu acho que vai ser aí. Eu sei que você que é versado na língua portuguesa e gosta do português, dói a utilização. Contudo, vivemos numa sociedade democrática. E o fato de alguém utilizar a linguagem neutra como um complemento cultural, envolvendo todas as questões sobre diferença, reconhecimento de minorias, me parece que o Supremo não vai ir pela questão de proteger a língua portuguesa, porque ele não entende que é um ataque, é uma forma de expressão. E aí, o que você acha de tudo isso? Deixa o teu comentário aí no YouTube, no Instagram. Hoje a gente falou só sobre 2 decisões, porque foram só 2 e rende bastante comentário acerca do assunto. Questões polêmicas, questões importantes. Esse é o Jurisprudência Constitucional, sempre com você, trazendo as decisões mais recentes do STF. Gostou? Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho lá no YouTube com as notificações para não perder nada. Edição do dia 18 termina aqui. Professor Adriano Nedel agradece a sua participação, a sua presença e a sua audiência. Até a próxima!